Eu descobri a minha gestação com 5 semanas, que eu sentia umas cólicas, dores muito fortes. A implantação do embrião, né, me causou muita dor. Então, você já fica daquela coisa, nossa, será que é normal? Será que todo mundo sente isso? Porque eu nunca vi ninguém, né, falar que sentia essa dor desse jeito. E eu descobri a minha gravidez porque eu fui investigar que dor era essa que eu estava sentindo, porque era uma dor que me incapacitava. Eu me senti muito perdida, tinha muita dúvida, muito medo. E aí, quando surgiu o PNS, eu já estava entrando no meu 8º mês de gestação, mas ainda assim eu quis participar, quis entrar, porque conhecimento nunca é demais. O PNS acaba ajudando muito. E aí é aquele outro fato, não é você sozinha. Quando você vê outras mães passando pelas mesmas coisas que você, né? Cada uma, não, comigo não foi assim, foi daquela forma, tal. Ajuda muito. Hoje tem uma colega do PNS que nós duas temos o mesmo problema da amamentação. Então, assim, nós temos contato fora do PNS, trocando figurinhas sobre a amamentação. Acaba englobando tudo, né? O PNS, a pré-concepção, a gestação e o pós-parto. Eu fui muito privilegiada, porque eu conheci a doutora Maria Paula, tive a oportunidade de participar do PNS, que me ajuda até hoje no pós-parto. E estamos aqui, fortes, saudáveis, né, amor? Então a gente é imensamente grata por ter tido esse privilégio, essa oportunidade. Boa noite, minha consagrada. Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Jornada da Gestante, pela vida do seu bebê. Eu tô imensamente orgulhosa de você ter cumprido o seu pacto comigo da última aula, comigo e com o seu bebê. Só mostra o quanto você deseja essa criança linda, perfeitinha e no seu colo, né? Essa é a verdade. Essa é a nossa segunda aula, uma aula que eu preparei de todo o coração para realmente fazer a diferença na sua vida e do seu bebê. Eu vou conversar com você sobre os 5 pilares de um pré-natal surreal. Então hoje você vai continuar aprendendo como não perder o seu bebê por causas que dão para evitar e vai entender sobre esses pilares, né, de um pré-natal fantástico. Porque qual que é o lema? Conhecimento salva vidas. Transforma o medo em segurança e aumenta pro máximo as chances de você viver o que realmente importa, que é o seu bebê vivo, saudável e no seu colo. Por que a gente já tá careca de saber, né? Já conversamos até sobre isso na aula anterior. Ninguém quer ser mãe de anjo, não é mesmo? Então eu vou te mostrar os fundamentos práticos que eu uso nos meus atendimentos e vou ensinar você a aplicar também no seu dia a dia, para nunca mais viver um pré-natal sem informação e com risco desnecessário. Se você chegou aqui agora, eu sou a doutora Maria Paula, eu sou médico obstetra, eu sou mestre, eu sou ex-professora universitária de medicina e eu te ensino a como não perder o seu bebê por causas que dão para evitar. E sim, gente, tem inúmeras causas que dão para evitar de perdas. A base da minha luta, minha consagrada, é que informação salva vida. Eu sou movida por esse propósito. Qual? Ajudar você a ter uma gestação segura, sem medo e com o seu bebê no colo. Porque o seu maior tesouro, nós também já conversamos, tá dentro aí de você. Ele não se compra, ele não se veste, o seu maior bem, ele respira, ele cresce, ele sente e ele tá aí com você. Não é luxo, não é aparência, é o seu bebê vivo, é o seu bebê saudável e o seu conhecimento para garantir o cuidado dele é o seu maior enxoval na maternidade, certo? Não adianta, gente, chá revelação sem bebê, não adianta nome sem bebê, não adianta foto de gestante sem o bebê, não adianta quarto sem o bebê, kit berço, kit não sei mais o que. Esse é o primeiro entendimento, que nada disso adianta se o seu bebê não estiver com você, tá? Hoje você vai entender que é possível cuidar desde o positivo, de forma ordenada, sem estresse absurdo, sem depender de muitos remédios, né, de coisa em excesso, ou de 1000 opiniões diferentes. Eu vou estruturar na sua cabeça todo o método que vai fazer com que você aplique tudo isso no seu dia a dia. Porque eu não quero, gente, que vocês sejam aquela gestante, né, que você seja aquela gestante GPS. Você sabe o que é uma gestante GPS? Se você não sabe, eu vou te contar. Fala aí, fala no chat. Sabe ou não sabe? Então, é aquela gestante que segue todas as rotas, mesmo quando parece que tá tudo errado. Você vai vendo que tá tudo errado, mas você vai sentindo, vai seguindo. Eu não quero que você seja essa gestante. Eu quero que você tenha consciência e possa ser uma gestante o quê? Surreal. Passar da GPS para surreal. Ou seja, né, uma gestante que causa desconforto no atendimento ruim, que tem voz, que argumenta, que tem força, que tem conhecimento, que transforma o seu destino, sabe? E para isso,
você precisa entender o que sustenta, e isso eu te ensino agora na prática, tá? Na aula de ontem, eu contei exatamente a minha história, até me emocionei porque realmente é uma coisa que me toca muito, né? E eu tento sempre não me emocionar, mas toda vez eu me emociono. E eu contei como eu cheguei nesse método. Além disso, eu te mostrei os principais erros que a maior parte da gestante comete, né? E que pode acabar levando às perdas por causas que poderiam ser evitáveis. E agora eu quero que vocês vejam aqui, olha o tanto de comentário legal que teve na outra aula, né? Foi muito bom. Todos esses comentários me enchem de gratidão, sabe? Meu sentimento realmente é esse já, né? E estamos só no meio da jornada. Se por acaso você não teve aqui comigo ontem, fica nessa aula até o fim. Mas inclusive, porque eu vou te explicar algumas coisinhas que você precisa saber. Mas eu recomendo que assim que essa aula acabar, você toque aqui no link da descrição desse vídeo e vai para a aula 1, tá? Ele vai estar ou no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Então você clica aí depois que acabar essa aula e vai para a aula 1 assistir, tá? Eu te mostrei nessa aula que existe uma alternativa segura e baseada em ciência para te ajudar a manter a gestação saudável, com risco reduzido, fortalecendo o seu corpo, criando um ambiente ideal para o seu bebê continuar a se desenvolver e a nascer vivo, com saúde. Então, uma alternativa para driblar as perdas evitáveis. Na aula 1, eu também liberei para você a primeira etapa que você tem que cumprir para participar do sorteio, né? Que vale uma bolsa completa do programa pré-natal surreal. E hoje a gente vai fazer a segunda etapa desse sorteio. Então, já fica aqui que eu já vou te reexplicar como é que isso daí funciona, tá bom? Eu já vou te relembrar, né? Então, vamos focar agora no que eu tinha prometido para você. Vamos falar dos 5 pilares fundamentais para você conseguir ter o seu bebê no colo, para não passar pela dor da perda que ninguém quer, tá? Antes de falar dos pilares, eu quero comentar com você sobre as bases, sobre o alicerce desses pilares. E eu até comecei a falar um pouco dele na aula passada. Qual que é esse alicerce? É o conhecimento. Sem o conhecimento, todos os pilares eles desabam, eles afundam. Ele é como se fosse o alicerce de uma casa. Agora, comigo, o que acontece se o alicerce numa casa é fraco, né? Eu trouxe alguns estudos para vocês verem como esse pilar ainda assim anda fraco, tá? Eu trouxe um estudo de 2024, veja o que ele diz, gente. Ele foi nesse estudo foram entrevistadas 600 pessoas nos Estados Unidos. Veja bem, eu tô falando de um país de primeiro mundo. Então, mesmo um país de primeiro mundo, olha só, 83% dos participantes, gente, falharam em identificar comportamentos que são adequados na gestação. Mais da metade das pessoas que participaram não conseguiu reconhecer sinais de alerta durante a gravidez, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Ou seja, mesmo num país desenvolvido, as pessoas sabem muito pouco sobre a gestação. E isso é um problema enorme no nosso país, onde a assistência em si é muito insuficiente muitas vezes, tá? Olha esse outro estudo, gente, esse daqui de 2020. Das quase 300 pessoas que participaram, 5% das mulheres e 5,6% dos homens conseguiram identificar corretamente um conjunto de 7 riscos comuns à gravidez. Ou seja, 95% dessas pessoas não conseguiram identificar esses riscos da gravidez. Olha o problemão disso, gente. Então, sem conhecimento, você não identifica sinais de alerta. Sem conhecimento, você aceita a conduta errada e desnecessária. Sem conhecimento, você perde tempo, o tempo correto de fazer os exames. Ou seja, sem conhecimento é só prejuízo, é só tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, eu vou dar alguns exemplos básicos aqui. Básico, mas bem básico, para vocês entenderem, para você entender de forma objetiva. O morfológico do primeiro trimestre, ele é feito entre 11 e 14 semanas. O morfológico do segundo trimestre, ultrassom, né, morfológico do segundo trimestre, ele é feito entre 20 e 24 semanas. O ecocardiograma fetal é feito entre 24 e 28 semanas. Passou do prazo, já era. Se você não sabia dos prazos e dos motivos e dos porquês desse exame, deixou passar, já era, perdeu a oportunidade, não volta.
Sem o conhecimento, você não cobra o que é seu direito. Seja no SUS, seja no convênio, seja no particular, seja lá onde for. Escutem isso, gente. Eu vou ampliar a tela aqui. Olha bem, escuta bem o que essa aluna minha teve para dizer numa das nossas aulas. Eu tive 2 meninas com 23 semanas. E até onde eu sei, não teve UTI. Só teve os primeiros cuidados E é uma pergunta, né? A gente não sabe. Eu não vi, nada. Eu nem sabia que eu tava em trabalho de parto, né? Eu entrei no hospital com um sangramento muito simples, coisa que eu tinha tido com 14 semanas. Os médicos falaram, a gente precisa fazer uma ultrassom, só que só amanhã, para ver a viabilidade da cerclagem. Eu não sabia, não tinha ideia da gravidade daquilo. E ninguém me disse que naquela primeira exame, né, primeira entrada, eu já tava com a bolsa propusa, eu não sabia disso. Então eu entrei para fazer uma ultrassom. Eu tava muito tranquila, muito tranquila. E 4 da tarde eu entrei em trabalho de parto, eu tive contrações sem saber o que era contração. E quando eu descobri o que efetivamente estava acontecendo, era 11 da noite. Quando a médica entrou e falou assim, você tá com 10 dedos de dilatação, é sala de parto. E eu não entendi nada. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Elas nasceram depois de 7 horas ainda, com ocitocina, um trabalho de parto normal, às 5 da manhã. E na hora que ela me levou pra sala de parto, a médica só falou assim, o que você vai ver não é bonito. Então, não se anime. Ela entrou pro programa Pré-Natal Surreal justamente por ter perdido uma gestação gemelar por uma causa evitável. Não fizeram uma coisa básica do pré-natal dela, que é medir o colo do útero a partir de 16 semanas. E por que ela precisava que tivesse medido a partir de 16 semanas? Porque ela tinha um fator de risco para o colo encurtar. E isso é protocolo, não seguiram um protocolo. E qual que era o fator de risco que ela tinha? A gestação gemelar, eram gêmeas. E além disso, de várias outras coisas, não deixaram ela ver os bebês depois que ela perdeu. Isso no convênio, tá, gente? Não é no SUS, não é lá no Nordeste, não, sabe? Na cidade grande, como se diz. Então, isso era um direito dela. E até hoje ela está elaborando esse luto e revivendo esse sofrimento da perda que dava para ter sido evitada. Hoje, gente, ela tá comigo, eu falo que eu tô de mãos dadas, né, de mãos dadas mesmo com ela, porque ela tá buscando insuflar, encher esse alicerce do conhecimento, porque ela não quer passar por essa dor de novo, sabe? A dor que ela ainda nem superou, sabe? Ela não quer saber, agora, nesse momento, ela quer saber de tudo que ela tem que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer, por que não fazer. Ela não quer viver isso de novo. E por isso ela tá comigo no programa, sabe? Então, minha consagrada, escuta aqui. Eu vou falar agora um checklist para você identificar se o seu pré-natal tá todo errado. Vamos lá, veja, faça seu checklist aí, vê se você tica algum deles. Se você se sente como se você fosse só mais uma na fila, tá? Se você tem exames alterados e não consegue ou demora a controlar porque as consultas são muito espaçadas. Se você não esquenta a cadeira do consultório e já tem que levantar porque já estão chamando outra pessoa. Se os exames que você escuta falar que são necessários, o seu médico nega te pedir e não te explica o porquê de nada. Se você vai na consulta e só faz os mesmos exames sempre, como se fosse aquela coisa automática. Se você não sabe a importância dos principais itens que vem escrito no ultrassom. Se você usa caixinha de Instagram para tirar dúvida. Se as suas alterações que são leves são ignoradas. Se você não comenta nada, por exemplo, ninguém comenta nada sobre o seu peso, por exemplo. Se você não sabe os sinais de alerta de uma gestação a depender da fase que você está. Se você se sente julgada sempre por tudo que você comenta na consulta. Se tudo que você sente, o médico ou a enfermeira, ou seja lá quem for, fala que é normal. Se não te pediram o morfológico do primeiro e do segundo trimestre completo. Enfim, veja aí, pensa aí nessas coisas que eu te falei e veja se o seu pré-natal está todo insuficiente. Escreve aí no chat, alguma dessas coisas, se você identificou, acontece com você algum desses itens? Porque, gente, cada consulta mal feita, cada exame esquecido, cada dúvida ignorada é uma camada de proteção que vai se perdendo. Então,
com um excelente alicerce, né, do conhecimento preparado, você consegue construir os 5 pilares e reverter essa situação toda errada aí, se você foi ticando nesse checklist que a gente fez, tá? Então vamos lá, começar pelo primeiro pilar do nosso pré-natal surreal. É o pilar da avaliação. Como assim, doutora Maria? Qual que é o objetivo dele? É garantir que você conheça o seu corpo e detecte precocemente as condições que pode colocar risco na sua saúde do seu bebê, mesmo antes de surgirem sintomas. Então, o que é isso na prática? Aprender quais exames laboratoriais e de imagem você tem que fazer, quando fazer e por que fazer. Entender a interpretação básica deles. Entender, além disso, quais medicações, suplementos, vitaminas você deve usar, qual a dosagem, forma de uso, melhor horário, tá? Dessa maneira, você conseguindo construir esse pilar, você vai liderar o seu pré-natal. Ah, mas como assim, doutora? Eu não entendi. Você não vai mais esperar o médico ficar te ditando as coisas. Se você tem um pré-natal que você consegue identificar as falhas, que você tem esse pilar bem consolidado, você vai conseguir identificar as lacunas, as insuficiências. E aí eu te pergunto, você vai deixar continuar de qualquer jeito? Não vai. Não vai, entendeu? Você vai pagar pra ver? Aí você pode estar falando assim, ah, doutora, tá ficando doida, tá ficando biloló. Eu vou fazer isso? Gente, não é isso. Vocês têm que dar o direcionamento se vocês vão vendo que a coisa tá errada. Você tem que dar o comando, a sugestão, o motivo de querer fazer algo para o seu médico do pré-natal. Eu sei que às vezes você não tem opção de trocar de médico. E se ele for inflexível, mesmo você usando as técnicas que eu ensino de como abordar isso com o médico, você tem que saber que você tem a possibilidade, por exemplo, às vezes de fazer determinadas coisas por fora, pelo particular, por exemplo, tá? Então, e eu também, gente, eu ensino, por exemplo, dentro do programa, como abordar as técnicas para falar com o médico de várias formas. Para quê? Para que vocês consigam chegar no objetivo que vocês querem, que é eventualmente fazer um exame, trocar uma medicação, usar aquilo que tem de mais moderno que está ao seu alcance, tá? E aí, gente, usando bem esse pilar, você vai direcionar quais exames são realmente necessários para não jogar, por exemplo, dinheiro no lixo, sabe? Mas para isso, o que você precisa ter? Precisa ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de esclarecimento, tá? E esse pilar da avaliação tem que ser sólido. Mas você pode pensar, mas doutora, você vai colocar isso na minha responsabilidade? Minha consagrada, escuta um negocinho aqui, pensa aqui comigo. Tem coisa que ou você assume o protagonismo ou quem vai sofrer é você. Então não adianta, não adianta. Na medida do seu possível, a gente tem que tomar a rédea do negócio. Ninguém tá falando aqui para você virar doutora em obstetrícia, sabe? Só que a gente tem que transformar a sua ansiedade em clareza na medida do que é possível. E às vezes, gente, tem gestante que acha que tá tudo ótimo, porque simplesmente não sabe de nada. Quando vê, vem a paulada, vem a rasteira, aí você tá caindo lá e levando o maior susto do mundo. Então, você pode me falar, mas doutora Maria, eu não sou médica. Minha consagrada, nós estamos em 2025 com o conhecimento na palma da nossa mão. Então, você assumir uma posição mais ativa pode salvar o seu filho. E eu tenho certeza que é isso que você quer. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui conversando comigo, me escutando essa noite para aprender. Nós não estamos falando de qualquer coisa. É o seu bebê. É esse cenário aqui que você tá. Vamos ver, ó, essa notícia. CFM alerta. Pedidos de novos cursos de medicina estão em municípios com cenário desfavorável ao ensino. Gente, cada dia mais estão tendo mais médicos mais mal formados. Nós vimos isso na aula passada também. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu, Maria Paula, que estou achando isso. É o próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina. É cenário de guerra, minha gente, que está vindo por aí. É o CFM, não sou eu falando, tá? Você precisa de um suporte de confiança, porque muitas informações são erradas, são distorcidas, são deturpadas. Você precisa saber um caminho para você trilhar. Não dá para pagar para ver ou ficar fazendo um tanto de coisa sem sentido.
Não dá para ficar falando simplesmente amém, sim senhor, sabendo que você está comprometendo seu filho. Não é possível. Olha aqui, vamos ler aqui comigo. Veja bem essas mulheres, né? Ó, sempre quando eu fazia o transvaginal, colocava uma descrição. Sugestivo para útero bicorno. Nunca nenhum GO deu muita atenção. Depois que perdi com 18 semanas por insuficiência istmo-cervical, fiz um ultrassom 3D e deu para ver perfeitamente o desenho do útero. Porém, me disseram que é septado e não bicorno. Gente, ela passou por vários médicos. Nenhum médico orientou para ela que aquele tipo de malformação poderia gerar tanto parto prematuro, quanto perda gestacional, quanto a insuficiência istmo-cervical. Ela não rastreou e ela perdeu um bebê de 18 semanas. Por algo que dava para ter corrido atrás. E mais, útero septado, por exemplo, tem cirurgia para fazer. Recentemente, nasceu um bebê comigo que a mulher tinha operado de útero septado e com a glória de Deus e com a minha ajuda, esse bebê tá vivo e com saúde. Então, olha ali o que mais que ela escreve. O septo pode também ter tido alguma influência nas perdas. Então, ela teve uma perda com 18 semanas, enfim. Eu sei que não é isso que vocês querem. Olha o caso dessa outra, gente. Vê se a gente não precisa do pilar de avaliação cheio de conhecimento. Ó, tive um filho prematuro. Na segunda gravidez, medi o colo, estava 25 milímetros e o médico disse que estava normal. Não estava normal, estava no limite. Um colo menor que 25 milímetros é curto. Ela já precisava de vigilância ali, naquele momento. Vamos lá. Com 17 semanas, ele pediu ultrassom obstétrico e eu perguntei se eu faria o transvaginal. Ele disse que não precisava. E a medida do colo, gente, precisa ser via vaginal. Pois bem, no morfológico de 22 semanas, ele pediu o trans e descobri colo curto de 17 milímetros. E ele me deixou em repouso absoluto e disse que não iria me cerclar porque o bebê já estava grande. Era perigoso a bolsa romper e que eu não teria o que fazer. Que se chegasse às 34 semanas já estava bom. Gente, esse profissional, ele deixou de fazer o que tinha que fazer lá, na época que tinha que fazer. Essa mulher, esse colo encurtou sem vigilância e depois ele virou pra ela e falou assim, agora não tem que fazer não, velho. Se você chegar até as 34 semanas, tá, nossa, agradece a Deus. Isso tem cabimento? Ainda botou a mulher em repouso sem fazer o procedimento. Não, gente, não pode aceitar isso. Sabe? Sem conhecimento, sem ter boca para falar, sem ter boca para conversar, argumentar, discutir, trocar de profissional. Esse era um caso que tinha que fazer das tripas pro coração para trocar de profissional. E aí ela fala, né? Eu estava totalmente vulnerável com a situação. Fiquei fazendo repouso absoluto. Não podia levantar nem para ir no banheiro, né? Enquanto isso, surgiu um dedo de luva, que é um sinal do ultrassom. Meu colo dilatou e eu entrei em trabalho de parto com 26 semanas. E nem corticoide para amadurecer os pulmões eu tinha tomado. Resumo, perdi o meu filho, que ficou 3 dias na UTI, né? Morte que poderia ter sido evitada. Pois depois disso tudo, procurei uma profissional e descobri que na minha situação poderia ter sido feita a cerclagem de emergência. Na verdade, essa mulher podia ter feito a cerclagem antes mesmo da cerclagem de emergência, se tivesse seguido os pilares que eu vou te mostrar aqui. Então, gente, eu não tô aqui pra brincadeira, pra falar de bobagem pra vocês. Olha essa. Bom dia, doutora. Em novembro vai fazer 1 ano que eu perdi meu bebê com 22 semanas de gestação. Hoje eu tô de 8 semanas e as coisas parecem muito devagar. Estou fazendo pré-natal com a mesma doutora do ano passado, que ela já perdeu o bebê. Já tenho um filho prematuro que nasceu de 31 semanas. Vai completar 8 anos. Estou preocupada porque as coisas não fluem. Tenho medo que aconteça de novo. Parece que a doutora está esperando para ver se a gestação vai mesmo para frente. É assim que eu me sinto, impotente. O que eu tô falando aqui para você? Justamente que existe forma de você não se sentir impotente e ficar assim à mercê. A mulher, essa daí, já perdeu um bebê, já teve um prematuro e agora ela acha que não estão fazendo nada por ela e ela está se sentindo impotente. Então, olha, não é sobre esperar acontecer, é sobre fazer acontecer, com informação, com presença, com coragem, com conhecimento, tá? O protagonismo é o que transforma uma gestação comum numa experiência surreal. Você não pode apenas seguir ordens.
Você deve ser capaz de entender, de questionar. Não é sair brigando com todo mundo, não. É de questionar com consciência, de participar, de escolher, de dialogar, de sugerir com um argumento que não dá para refutar, que não dá para falar, não é bem assim. Sabe, de lembrar, doutor, tem que fazer tal coisa, né? O senhor estava esquecendo. Inclusive, se você não cumpre esse pilar, você ainda gasta dinheiro à toa, entendeu? Por exemplo, me escuta aqui. Você fazer o exame por conta, por exemplo, sem orientação, sem nexo, antes do período correto. Como assim, doutora? Vamos lá. Você repôs ferro, por exemplo, na veia e vai dosar a ferritina por conta própria, que é o exame que vê o nosso estoque de ferro. Logo na sequência que você repôs. Essa ferritina ela vai estar explodindo, porque ela demora dias para baixar. E você fez o exame, a coleta do exame na época correta. Você dosou na época errada. E você criou um problema que nem existe, que a sua ferritina vai estar explodindo, você vai achar que está alterado e nem existiu o problema. E você ainda gastou o seu dinheiro. Ou outro exemplo, você dosar o TSH, que é o exame da tireoide, né? Com menos de 4 semanas do início ou do ajuste da dose de medicamento. Vamos supor que você está tratando o problema da tireoide, aí você está ansiosa, você quer saber se melhorou, e aí você dosa antes das 4 semanas. Gente, não dá tempo do seu remédio fazer efeito. Aí você foi lá, gastou com o exame, ou seja, jogou dinheiro de novo no lixo. Entendeu? E eu poderia aqui continuar com uma lista infinita de coisas que às vezes vocês fazem sem orientação e ainda gastam dinheiro. Entendeu? E às vezes ainda identifica um problema que não é problema, que é só porque colheu na época errada. Tá bom? Então, esse é o pilar 1, pilar da avaliação. Segundo pilar, gente, que vocês têm que construir, ter na base sólida, são os de hábitos de vida. Qual que é o objetivo desse? Mostrar o que realmente influencia na saúde que afeta o seu bebê, sabe? Nos hábitos ali do dia a dia. Na prática, alimentação e suplementação segura, sono, atividade física, rotina, as substâncias e os hábitos de risco, tipo café, álcool, medicamento, estresse, automedicação. Então, esse é o pilar hábitos de vida. Você tem que estar com ele sólido, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você sabia que no Brasil, pela última atualização, leia, me escuta, toda gestante deve usar cálcio 2 vezes ao dia na gestação. Toda, não é só aquela que tem risco de pré-eclâmpsia, tá? Tem uma nota técnica recente, tá, sobre isso, e de acordo com essa nota técnica, 99% das adolescentes e 96% das mulheres adultas não comem, não ingerem a quantidade de cálcio suficiente, que é de 1.000 a 1.300 miligramas por dia. Portanto, o cálcio tem que ser para todo mundo, porque se 99% das adolescentes e 96% das mulheres não ingerem a quantidade suficiente, ou seja, praticamente 100%. Então, ou seja, a gente tem que suplementar o cálcio para toda gestante. E aí, se você que tá aí me escutando não estiver tomando, pronto, já estamos com um probleminha, tá? Outra coisa, você sabia, por exemplo, em relação ao pilar hábitos, tá, gente? Que o hormônio que faz a gente dormir bem, que ele se chama melatonina, ele não é produzido pelo seu bebê? Seu bebê não produz melatonina? Ele depende, enquanto ele está dentro da sua barriga, exclusivamente da melatonina sua, daquela melatonina que você produz. Então, pensa bem o tanto que o seu sono é importante. Por quê? Se o seu sono tá uma bagunça, se você não descansa, você tá privando ele desse hormônio. E o que esse hormônio faz para o bebê? Ele regula o ritmo circadiano fetal. O que é isso? O entendimento desse bebê do que é dia e do que é noite. Além disso, o que esse hormônio faz? Ele participa da maturação neurológica do bebê. Ele tem efeito antioxidante para esse bebê. Ele é um protetor placentário. Então, se você não sabe nada disso, você não tá nem aí pro seu sono. Você não tá nem aí se você dorme, se você não dorme, se você dorme mal. Você não procura saber o que você tem que fazer. E veja bem, você tá deixando de passar o hormônio na quantidade correta pro seu bebê, porque ele depende exclusivamente de você em relação à melatonina, sem nem saber. Você tá deixando de fazer uma proteção placentária, né, uma maturação do sistema nervoso dele, sem nem saber, certo?
Então, dormir mal, trabalho noturno na gestação pode contribuir para a restrição de crescimento, por exemplo, para parto prematuro. Você sabia disso? Gente, escreve aqui no chat. Eu sabia que o sono tem interferência no parto prematuro. Quem sabia? Não, eu quero saber se vocês sabiam, gente. A produção própria de melatonina do bebê, ela só vai se estabelecer depois do nascimento, principalmente depois de 2, 3 meses de vida. Aí que vai se organizar a produção de melatonina dele. Então eu tô te dando aqui pequenas pílulas, tá? De conhecimento. O terceiro pilar, gente, esse é o de prevenção ativa com rastreios de risco. Qual que é o objetivo do terceiro pilar, doutora? Te preparar para agir rápido diante de qualquer sinal de alerta e principalmente para identificar os riscos antes que eles causem os danos à sua vida ou à vida do bebê. Né? Eu sempre falo, não adianta chorar o leite derramado. Depois que derramou, já era. Então, na prática, o que é esse pilar de prevenção ativa, né, com rastreio de risco? O que a gente faz? Checklist de sinais e sintomas que exigem atenção médica. Quando e como você tem que procurar, né, você tem que procurar o atendimento médico. Como manter o acompanhamento médico de forma inteligente, rastreando com exames no tempo correto, certo? Não dá, por exemplo, gente, olha isso aqui. Isso daqui é a periquita de uma paciente, tá? É a vulva de uma paciente. Não dá para uma mulher abrir um quadro desse de pré-eclâmpsia. Esse foi um caso de pré-eclâmpsia gravíssimo e ela não foi rastreada antes, gente. Não tô jamais falando de criar terror na vida de vocês, jamais, mas jamais mesmo. Eu tô falando sobre te dar tranquilidade, inclusive de enfrentar uma eventual intercorrência que pode sim acontecer com qualquer um. Mas você precisa ter tranquilidade que você rastreou, que você fez, que você tá tranquilo em relação àquilo que estava no seu alcance. Porque o que não está sob o nosso alcance, a gente não tem gerência. Mas muita coisa a gente tem gerência. Não dá, por exemplo, para abrir um quadro desse e não ser rastreada antes. Não dá mesmo. Não dá para pagar o preço de eventualmente ter uma criança com paralisia cerebral, por prematuridade, por hipóxia, com algo que poderia ser rastreável e tratável. Você consegue me entender? Não confundam isso com terrorismo. Vocês estarem conscientes não é terrorismo. Vocês precisam saber o que precisa ser feito. A alienação, gente, não salva ninguém. Eu prefiro nem ver. Prefiro nem saber, menina. Pelo amor de Deus, minha consagrada. Precisa amadurecer esse pensamento. O raciocínio tem que ser, eu prefiro saber sim de tudo que eu posso saber para evitar que algo ruim aconteça comigo. Gente, olha aqui, me escuta. 64% das mulheres que preencheram, que estão no nosso grupo de WhatsApp, preencheram o questionário, falaram que não tem problema de saúde. Legal. E aí? Será que para essas mulheres, como não tem problema, né? Será que foi rastreado os riscos na gestação de forma correta? Essa moça aí que eu mostrei a foto da pré-eclâmpsia, gente, ela não tinha grandes fatores. Assim, ela era jovem, ela era magra. Será que rastrearam ela para tudo que precisava? Ou será que negligenciaram? Porque supostamente não ter problema pode inclusive gerar mais negligência. Fulana não tem problema nenhum, né? Gestação tranquila. Porque pensa assim, tá sossegado. Quando você vai ver, você leva a rasteira. Então não é ficar achando pelo em ovo, não tô falando isso, mas é rastrear o que tem recomendação de ser rastreado, tá? Então vamos lá. Retornando ao rastreio da pré-eclâmpsia. Você sabia, eu quero saber, me responde se você sabia, que mesmo que a sua gestação seja saudável, mesmo que você seja saudável, sem doença, tal, que se você estiver na primeira gestação com mais de 35 anos, você deve tomar o AS, que é o ácido acetil salicílico, só porque esses dois fatores você tem mais risco de ter pré-eclâmpsia. Então, se for a sua primeira gestação, você com mais de 35 anos, só por isso você já tem indicação de AS. Se esse for o seu caso, você não estiver tomando o AS, tá errado. Tá deixando de usar a medicação que tem disponível pra gente diminuir o risco de você ter um problema que nem essa moça teve, tá? Então, uma forma, e não a única e também não é a exclusiva,
de rastrear os riscos de pré-eclâmpsia é pelos critérios clínicos. E todas as mulheres que preenchem os critérios clínicos têm que fazer prevenção com o uso do ácido acetil salicílico à noite, na dose de 100 a 150 miligramas, e mais o cálcio que eu já comentei. Então eu vou dar aqui para vocês, né, para você, e vou ver se você se enquadra. Você vai me falar, na verdade, se você se enquadra. Então, ó, se você tem um fator de alto risco que eu vou falar, você já se enquadra e aí você tem que fazer a prevenção de pré-eclâmpsia da forma que eu falei. Se você tem 2 fatores de risco moderado, você já se enquadra e tem que fazer a prevenção de pré-eclâmpsia da forma que eu falei. Então vamos lá, veja aí se você tem algum desses fatores de risco. Então, um fator de risco desses já enquadra. História anterior de pré-eclâmpsia, gestação gemelar, obesidade. Você já é hipertensa, você já tem diabetes tipo 1, tipo 2, doença renal crônica, doença autoimune, tipo lúpus, síndrome de anticorpo antifosfolípide, artrite reumatoide, a sua gestação foi por FIV. Enfim, se a sua resposta é sim, você deve estar usando o AS a partir de 12 semanas, tá? Se você tem 2 fatores de risco moderado, você também deve usar. Vamos ver quais são. Nuliparidade, o que é isso? A sua primeira gestação, você nunca ter parido. História familiar de pré-eclâmpsia. Sua mãe, sua irmã tem que ser história de primeiro grau. Ter tido é um fator. Idade maior ou igual a 35 anos. Intervalo maior que 10 anos da última gestação. Você está grávida de novo, mas faz mais de 10 anos que você teve a sua gestação. Conta um ponto. Se você tiver uma condição socioeconômica muito desfavorável. Se você é da cor preta ou parda. Gravidez prévia com desfecho adverso, gente. Então vamos lá. Se você já teve descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro ou óbito fetal. Se você tiver 2 fatores de risco do moderado, você precisa estar usando o AS e o cálcio na dosagem que eu falei, sabe? Outra coisa, não adianta agora você falar assim, nossa, tô vendo agora com 28 semanas, então eu vou tomar. Não, se você não está tomando ainda e se enquadrava, você perdeu tempo, você perdeu a oportunidade de prevenir. Não dá mais para começar agora, neste momento, por exemplo, com 28 semanas, a fazer isso, tá certo? Então, não, senhorita. Ou seja, você já começou mal. Ai, doutora, você tá me assustando. Não, estou te assustando. Eu tô te dando clareza sobre os fatores de risco para pré-eclâmpsia, tá? O meu objetivo, gente, jamais é incentivar a automedicação, mas é despertar o desconfiômetro, que dependendo do que você fizer, dependendo da forma que você tocar essa gestação, a coisa não vai dar certo. Eu não tô rogando praga, Deus me perdoe fazer isso na vida de alguém, jamais. Mas eu tô falando isso porque a realidade é dos números, é das estatísticas, gente. E tem muito mais coisa pra fazer que aumenta o rastreio de pré-eclâmpsia, tá? Não são só esses fatores clínicos, não. Isso tudo eu detalho para as minhas alunas lá no programa do Pré-Natal Surreal. Porque tem outros exames para serem colhidos para a gente rastrear e para ver se a mulher tem indicação de risco, de uso do AS, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha. Então, vocês têm que, acordar. Eu tô aqui te falando, gente, da principal causa, as doenças hipertensivas, principal causa de morte materna. Então, se você às vezes pode não estar fazendo nem o rastreio da principal causa de morte materna, se você não está fazendo nem a prevenção disso, imagina se você está fazendo o restante. Se você não tem tomado cálcio, por exemplo, que 100% das mulheres deveriam tomar praticamente, imagina as outras coisas que você não está tomando para sua gravidez. Olha essa notícia aí da Galileu. Doença hipertensiva da gravidez é a principal causa de morte materna no país. Isso de 2021. Aí vem da CNN, agora de 2025. Apesar de evitáveis, mortes maternas por hipertensão persistem no país. Então, gente, se eventualmente você tá aí, não tá fazendo a prevenção, o rastreio disso, que é o que mais mata, o que a gente vai esperar do seu pré-natal? Sabe? E quais outros rastreamentos de risco você tem que fazer na sua gestação?
rastreamento de diabetes gestacional, de trombofilia, de parto prematuro, de insuficiência istmo-cervical, de depressão, malformação fetal. Esses são alguns dos rastreios para você fazer. E que se você não fez ou não está fazendo, está errado, tá? Só um parênteses aqui. Não tô falando que todo mundo tem que fazer, por exemplo, 1000 exames de trombofilia. Não é para todo mundo. Só que tem que rastrear o risco. E se houver o risco, aí sim fazer os exames pertinentes, caso a mulher esteja já grávida, né? Sabendo que muito preferencialmente o ideal é rastrear antes de engravidar. Ainda essa semana eu atendi uma moça que estava com sangramento, ela já tinha tido uma perda gestacional e ela tinha, conversando, rastreando os riscos, o avô que tinha tido trombose e a tia que tinha tido trombose. Ela entrava como fator de riscos para fazer o rastreio de trombofilia. Pergunta se algum médico que ela tinha passado até chegar em mim tinha falado isso e tinha feito rastreio. Não, nenhum. Tá? Olha esse outro caso aí, é de uma rotura uterina. Foi uma rotura uterina com acretismo placentário. A mulher perdeu o útero logo depois da cesárea, gente. Isso aí é o útero da mulher. Esse acretismo, o que que é? É quando a placenta ela não fica só grudada no útero. Porque a placenta normalmente é como se ela, entre aspas, grudasse no útero. Mas com o acretismo ela penetra, ela entra dentro do útero, ela invade as estruturas vizinhas. Pode invadir bexiga, pode invadir intestino. É catastrófico. Ela penetra e não sai. Mulheres que já tiveram várias cesáreas e principalmente as mulheres que têm placenta localizada na parte anterior do útero, tendo várias cesáreas, né? Próximo aonde a gente abre na hora de fazer o corte da cesárea, precisam pesquisar acretismo com ressonância magnética. Então, suponhamos, você é uma mulher aí que tem 3 cesáreas anteriores, a sua placenta está em localização anterior no útero, ou seja, você é uma mulher com risco de acretismo, com risco dessa placenta estar mal implantada aí, né? Você fez ressonância magnética? Alguém deu uma olhada se essa placenta sua é acreta? Ou a coisa tá correndo como se isso nem existisse? Para depois virar uma catástrofe dessa que virou. Acretismo, gente, é catástrofe, é risco de morte materna, de hemorragia sem reversão, de lesão de outros órgãos. Não é brincadeira. E essa mulher da foto, ela não rastreou os riscos, tá? Então, eu tenho certeza que você não deseja esse tipo de história. E nem como essa daqui. Vamos ver. Leia aí comigo, gente, ó. O SUS faz isso com quase 99% das gestantes de risco. Eu perdi o primeiro por não saber que eu tinha IC. Na segunda gestação foi feita, mas tive abandono por parte da saúde. Cheguei a ficar quase 1 mês sem supervisão. E quando fiz 18 semanas, tive um aborto. E por consequência, tive uma hemorragia por restos placentários e quase morri. Hoje tenho medo de até de marcar uma consulta de rotina. Aí ela tá reclamando do SUS. Mas é porque a experiência dela foi no SUS. Mas a realidade é que isso não é um problema do SUS. Isso é um problema da saúde do nosso país, tá? Então, num pré-natal surreal, você cumprindo os 5 pilares que eu tô te explicando aqui, você vai estar 2 passos na frente. Você não vai estar apagando incêndio, sabe? Você vai estar evitando que o incêndio comece. Porque quando a gente se sente protegida, respaldada pelo conhecimento e liderando o processo, o medo não vai dominar, entendeu? Você vai estar no controle da situação. A confiança vai crescendo, né? E o bebê sente isso também. E mesmo o seu médico vai te tratar diferente. Ele vai falar, vixe, essa daí é diferente, hein? O olhar do médico muda pra você, que sabe que você não é uma desavisada, mais uma desavisada ali, que tanto faz ele falar A ou B, que você não vai falar nem bolacha, entendeu? Um pré-natal surreal, gente, é aquele que antecipa os riscos, que previne problemas, que age antes da dor chegar. Não é esperar urgência, é viver com segurança, com tranquilidade, sabendo que tudo está sendo feito de forma estratégica, com ciência, com amor, com respeito e com necessidade. Também não é ficar fazendo coisa sem necessidade, hein, gente? Então, e você só antecipa se você sabe que pode antecipar algum problema. Senão, você só leva nocaute e rasteira, tá? O quarto pilar para você é o pilar dos direitos.
Qual que é o objetivo dele? Garantir que você saiba exatamente o que tem direito durante a sua gestação, durante o parto, durante o pós-parto, tá? Para não depender apenas da boa vontade do sistema. E poder exigir o quê? Um cuidado digno, completo, seu e do bebê. Então, na prática, a gente saber sobre os direitos do parto e pós-parto, presença de acompanhante, plano de parto, contato pele a pele, aleitamento precoce, dá banho ou não dá, o que faz com o bebê, o que não faz. E como, além disso, né, como se proteger das más práticas e garantir que o seu bebê também receba todos os cuidados devidos. Outra coisa, os seus direitos trabalhistas, né, que nessa fase às vezes você pode estar fragilizada. Então, por exemplo, você sabia que você tem direito a pegar a sua licença, é um direito, 4 semanas antes da data prevista do parto? Então, por exemplo, suponhamos que você tem algum problema de saúde e por motivo desse problema você tem uma cesárea agendada para 38 semanas. É um exemplo. Tá? Você pode pegar a sua licença 4 semanas antes, se você quiser. Então você tem direito de pegar a sua licença com 34 semanas, tá bom? E o que isso tem, né, de relação com prevenir perdas fetais? Gente, a sua tranquilidade, inclusive financeira, o seu descanso, se você estiver precisando, tem relação completa com o seu bem-estar, com o bem-estar do seu bebê. Outra coisa em relação a essa questão de afastamento. Você sabia, em contrapartida, por exemplo, caso você queira trabalhar até o último dia, até o último instante, né, o RH não pode exigir que você tire a sua licença antes por motivos administrativos. E eu vejo isso muito. O RH pediu para eu tirar a licença. Não, mas você quer tirar? Não, eu não quero, mas é porque eles estão falando que se eu não tirar... isso não existe. Se você quiser trabalhar até o último segundo, esse é um direito seu. Tá? E ninguém pode te mandar embora, inclusive por causa disso, de querer exercer o seu direito. Então, nesse sentido, você resguarda. Por exemplo, se você quiser trabalhar até o último segundo ali, você resguarda ter mais tempo para depois que o bebê nascer, para ficar ali com o bebê por maior período de tempo, né? Com o bebê no colo, vamos falar assim, né? Então, pensando na amamentação exclusiva, por exemplo, tá? Outro exemplo, você sabe que você tem direito a acompanhante de qualquer sexo, antes, durante e depois do parto, e que ele não pode ser impedido de participar dos momentos da chegada do seu bebê. Então, o direito ao acompanhante pode ser homem, tá? Não importa, pode ser quem você quiser. Pode ser o irmão, não precisa ser o marido. Esses dias pra trás teve o irmão de uma paciente que acompanhou ela. Mas por que foi irmão? Sei lá, é um direito dela escolher, eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem que escolher é ela. Né? Se ela só tem um irmão e se é ele que tá ali, ótimo. É essa pessoa, não me cabe julgar, nem falar, nem não sei o quê. Não, o irmão não, tinha que ser o marido. Entendeu? É o seu direito. Então, essa presença, gente, do acompanhante, ela não é só uma questão também de companhia. Olha só o que os estudos mostram. Diminui o tempo total de trabalho de parto. Olha que interessante. Reduz o risco de parto cesárea. E as intervenções desnecessárias, tipo o quê? Colocar ocitocina, que é aquele remédio que ajuda a contrair o útero, de usar fórceps, aumenta as chances de parto vaginal espontâneo, diminui os riscos de sofrimento fetal, diminui os riscos de reanimação neonatal, de fazer reanimação do seu bebê. Então veja bem, isso tudo só por você ter um acompanhante. E tem lugar que priva a mulher do direito ao acompanhante, mesmo sendo lei, sendo direito. Lembra da aluna que eu mostrei, gente, agora há pouco? Ela, por exemplo, ela não sabia que ela tinha direito de ver as bebezinhas dela. E ela sofre com isso até hoje. Ela não viu as criancinhas dela quando nasceu. Não importa como nasceu, era direito dela de ter visto e ela não viu. E até hoje ela está, com luto sobre isso também, além da perda. Então é fundamental esse pilar do direito. Quinto e último pilar, regulação emocional e apoio em grupo. O objetivo é trazer equilíbrio emocional e conexão, compartilhamento, aprendizagem para proteger a sua gestação. Então, na prática, você vai aprender como que o estresse, o medo, a ansiedade podem afetar o seu corpo e a sua placenta e o seu bebê por consequência. Você vai desenvolver na prática autoconfiança, tranquilidade, né? Você exercendo esse pilar, é isso que você vai conquistar. Você vai criar uma rotina emocional segura,
que proteja você e que fortaleça seu vínculo com o bebê. Vai lidar com medo, com as pressões externas, tá? E isso, gente, não é, sabe, papo de comadre? Não é balela. Veja bem, nem é novidade. Veja esse estudo que é de 2008, com mais de 1.000 gestantes, gente. Então, sobre os cuidados pós-natais, né, de grupo, né, e os resultados nos bebês. Vamos ver o que esse estudo diz pra gente. Mais de 1.000 mulheres. As mulheres em grupo, elas tiveram probabilidade significativamente menor de ter parto prematuro, menor probabilidade de ter um pré-natal abaixo do ideal, tiveram conhecimento significativamente maior, se sentiram mais preparadas ali para o trabalho de parto e iniciaram mais a amamentação. Isso tudo por elas terem apoio em grupo. Você tá me entendendo? Então, minha consagrada, nós não estamos aqui falando de clube de Luluzinha, sem sentido, sem nexo, sem ciência. Nós estamos falando de melhorar o desfecho para você e para o seu bebê. Sabe? Agora vamos pensar no estudo aqui de 2025, que está no PubMed, que é uma das maiores plataformas de estudo, tá? Então, esse estudo, o que ele fala? Que o cuidado pré-natal em grupo, ele leva a uma melhor adesão aos cuidados, mais empoderamento, né, com conhecimento, maior apoio social e melhor qualidade de vida do bebê, tá? Do recém-nascido. Eu vou te falar, nada do que eu tô dizendo aqui são vozes da minha cabeça. Tudo faz diferença para você e para o seu bebê. Tudo é embasado em conduta validada. Eu falei para vocês, eu reuni um tanto de coisa para conseguir construir esse método do pré-natal surreal, tá? Um pré-natal surreal, gente, ele não é feito em silêncio, não é feito sozinha. Ele envolve quem está ao seu redor. O seu parceiro, sua parceira, sua família, outras mulheres que estão com você. Você precisa se conectar com quem vive esse mesmo momento também que você. Pra não achar que você é a louca da vez, que você é esquisita da vez. Pra não achar que só você sente e vive determinados problemas, determinadas limitações. Por exemplo, sabe uma coisa que já escutei isso até que de forma relativamente comum? E que ninguém comenta muito? Sobre muitas mães, né, muitas gestantes, na verdade, já me falaram que antes do bebê nascer não conseguiam sentir aquele amor, nossa, pela gestação que todo mundo falava. Muitas, não foi uma, nem duas, nem três. Então, você precisa estar num local de grupo que você consiga falar, que você consiga se expressar sem ser julgada, que você fale suas inseguranças, seus medos, seus sentimentos, entendeu? Que você consiga ser você mesma nesse momento da vida que você está vivendo. A conexão, gente, com outras mulheres também transforma o medo em uma força surreal. E quais são os benefícios disso? Você se sente validada. Porque o que mais a gestante escuta? Ah, larga de moleza. Ah, gestação não é doença. Gente, realmente gestação não é doença. Só que você sente um tanto de coisa e várias delas não são legais. Então, você ter um grupo que te apoia, que te dá alternativa, que te acolhe, faz completa diferença na sua vida. Você ganha força para agir, para estruturar, inclusive, alguma atitude que você tem que ver, às vezes com o exemplo de outra mulher, sabe? Para você se posicionar no emprego, em casa, com a família. Então, gente, com esses 5 pilares, que são avaliação, hábitos de vida, prevenção ativa com rastreio de riscos, os direitos e regulação emocional e apoio em grupo, com esses 5 pilares, você tem um pré-natal surreal, um pré-natal ativo, liderado por quem mais tem interesse na história dar certo. Que é quem? Você, sabe? Não é sobre esperar acontecer, é sobre fazer acontecer, com informação, com presença, com coragem, né? Com força na peruca. Eu sempre brinco disso. O protagonismo é o que transforma uma gestação comum numa experiência surreal. Sabe? Você não pode apenas seguir ordens. Você deve ser capaz de entender, de questionar, de participar, de dialogar, de sugerir. Então, esses são 5 pilares para você agora começar a aprender a cuidar do seu bebê ainda dentro da sua barriga, tá? Porque nós estamos... Não sei, eu já falei pra vocês, né? São degraus de ensino aqui nessa jornada, tá bom? E aí, gente,
Eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando sobre essa questão do programa do pré-natal surreal. E eu quero que você fique tranquila aí, tá? Na próxima semana, as inscrições vão se abrir e você vai ter a oportunidade de se tornar minha aluna, ter todo esse conhecimento que eu tô te mostrando, né, aqui, bem na palma das suas mãos, né, de forma cronológica, de forma organizada, dividida nos trimestres, do básico até o avançado, do básico até as gestantes que têm necessidades especiais. Então, essa turma desse programa, a nova turma, né, vai abrir na próxima semana, tá? E ainda vai ter uma surpresa incrível para vocês, tá? Ela vai ganhar... Qual é a surpresa, né, para essa turma? Essa turma vai ganhar orientações detalhadas de procedimentos, produtos, condutas, de tudo que tem que fazer no pós-parto, que ninguém te conta. Então você vai ter oportunidade de ter todas essas orientações, porque se o pré-natal é falho, o pós-parto é 1000 vezes mais falho, tá? Só que isso aí é assunto para amanhã, eu vou explicar para vocês também amanhã melhor. Você vai ter uma oportunidade de ter um acompanhamento de perto por mim, te guiando nesse caminho surreal, tá? Eu vou te falar os detalhes da próxima turma do programa do pré-natal surreal na próxima aula, tá bom? Mas antes, eu quero que você aproveite aqui o conteúdo, né, gratuito que eu tô te dando, que eu tô te passando, e não só assistir, mas, sinceramente, começar a refletir e a imaginar a sua vida com uma gestação sendo levada de forma mais segura, de forma correta, de forma inteligente, tá? Na aula 3, eu vou te mostrar como que você coloca a mão na massa, que é a nossa próxima aula. Como usar alguns aplicativos, aparelhos, links. Eu vou te munir de alguns subsídios para você ter uma gestação segura e sem medo, tá bom? De verdade. Sempre com o objetivo de não perder o seu bebê por causas que dão para evitar. Eu quero reforçar com você que eu tô totalmente, sabe o que é totalmente? Eu estou totalmente comprometida com você e com o seu bebê. Tudo que eu aprendi, tudo mais, né? Mais do que eu aprendi, tudo que eu vivi na minha pele aqui, ó, eu reuni para te nortear. Então, no que depender de mim, você não perde o seu bebê por algo que dá para evitar, tá bom? Mas agora eu preciso te perguntar com toda sinceridade, né? Como é que tá o seu comprometimento e o da sua família com a sua gestação? Será que você tá tão comprometida quanto eu, né? Porque esse compromisso, ele não é comigo, é com ele, é com o seu bebê, tá certo? E para isso, eu quero saber se você vai manter o pacto comigo. Qual pacto mesmo, doutora? De colocar o alarme do seu celular para quinta-feira, às 20 horas do horário de Brasília, e voltar aqui comigo. Para quê? Pra gente ter a nossa terceira aula de mão na massa, de prática, para você aprender a aplicar algumas ferramentas do seu pré-natal. Nunca, gente, por mim, sempre pelo seu bebê. Então eu quero saber se nós temos um pacto. Nós temos um pacto? Quem tiver esse pacto firmado aqui comigo, né? Pegar na minha mão e falar, Maria, eu tô com você, também tô de mão dada. Escreve aqui no chat, temos um pacto. Temos um pacto, doutora, tá? Eu vou reforçar. Se você entende o que está em jogo, né, sabe que tá aqui na quinta não é uma opção, é uma necessidade pela vida do seu bebê, eu tenho certeza que você vai cumprir esse pacto, né? E eu vou te dar uma informação que ou você vai pensar, lógico, ou você vai pensar, até parece, vamos ver quem é você. Mas quando a gente está vivendo uma gestação, o cuidado ele começa antes mesmo do nascimento. E o que mais a gente quer é garantir que o nosso bebê continue bem, certo? Se desenvolvendo com saúde, com segurança. É lógico. Ou você é da turma do lógico ou você é da turma do até parece? Como é que é aí? Nessa jornada, gente, eu tô te mostrando como é possível fortalecer o seu corpo, regular suas emoções, compartilhar suas angústias, equilibrar os seus problemas de saúde e criar um ambiente ideal dentro de você, com básico, com embasado na ciência, para manter a sua gestação firme, reduzir os riscos que te assustam. E o melhor, gente, aprendendo que dá para viver uma gestação mais leve, mais segura, sem precisar gastar fortuna de forma inadequada, ou sem precisar depender de dezenas também de medicamentos sem sentido, sabe? Agora lembrando,
Durante a jornada, né, durante a nossa jornada da gestante, que é pela vida do seu bebê, você vai poder concorrer a uma vaga do programa do Pré-Natal Surreal, mas só para quem cumprir todas as etapas, tá bom? Então, após o sorteio, eu vou sortear essa vaga. A minha equipe vai conferir se a ganhadora participou de todas as etapas direitinho. E no último dia da jornada, vai ter o resultado do sorteio, né? Vai ser divulgado dentro do grupo oficial. Agora, presta atenção que eu vou te reexplicar de novo como esse sorteio vai funcionar. O sorteio vai ser dividido em etapas que vão acontecer nas aulas 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Nas aulas 1, 2 e 3, hoje nós estamos na aula 2, eu vou liberar uma palavra passe para você. Em cada uma das aulas vai ter uma palavra diferente. No dia da aula 4, minha equipe vai enviar para o grupo lá da jornada, o grupo onde você acessou o link para assistir a aula hoje, um formulário que você vai preencher essas 3 palavras que foram liberadas nessas aulas. Aí na aula 4, eu vou liberar a última palavra passe, que você vai precisar anotar também. Porque a pessoa que for sorteada vai precisar falar para a equipe, né, essa palavra passe, tá bom? Para poder ganhar. Então, o sorteio vai acontecer no final da aula 4, certo? Então, se você preencher o formulário com as palavras certinhas, das aulas 1, 2 e 3, for sorteada e na hora você não souber, não falar direito, não falar outra palavra, né, a palavra da aula 4, você vai perder a bolsa. E aí nós vamos sortear novamente, combinado? Então, a palavra da aula 1 já foi liberada ontem, por isso que eu tô te falando, você pode clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo ou que tá fixado aí no chat para assistir a aula 1, tá bom? Aí você anota essa palavra também. Então, resumindo, pegue e anota a palavra passe das aulas 1, 2 e 3. Preenche no formulário que vai estar no grupo de WhatsApp no dia da aula 4. Se você for sorteada, você vai falar a palavra da aula 4 e vai ganhar a bolsa. Se você não cumpriu isso tudo, você vai perder a bolsa do programa Pré-Natal Surreal. E qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje é gestação. Anota aí. A palavra de ontem foi, não vou falar, tá lá no link. A palavra de hoje é gestação. Então anota num papel, não deixa essa palavra passar, porque junto com as outras palavras que vão ser liberadas nas demais aulas, elas vão poder te presentear com uma bolsa 100% gratuita do programa Pré-Natal Surreal para salvar o seu bebê de problemas que dão para evitar. Por isso é extremamente importante que você cumpra todas essas etapas, tá bom? Outra coisa, Karma aí não vai embora não. Lá dentro do grupo do WhatsApp da nossa jornada, lá onde você acessou o link para estar aqui agora, minha equipe vai liberar um brinde para você. Então, se por um acaso você está aqui me escutando e você não está no grupo de WhatsApp, toca no link que também está na descrição aqui desse vídeo para ir para o grupo e garantir o seu bônus da aula 2, tá bom? Gente, gostaram? Esclareceu? O que vocês acharam da aula de hoje? Vocês conseguiram aprender alguma coisa? Conseguiram se imaginar e aplicando esses pilares? E me fala aqui, ó, se você amou essa aula, assim como eu amei estar aqui com vocês, tira um print aí. Tirou? Tô brincando. Tira um print aí e já posta nos seus stories do Instagram e me marca lá. É @doutora.dra.mariapaulasimões. Eu vou ter o maior prazer em repostar vocês, tá bom? Nos meus stories. Combinado? Então reposta lá. E reposta escrevendo o que você achou da jornada, escrevendo o que eu te trouxe de positivo. Reposta a foto aí do seu print, que eu vou adorar compartilhar. E para você que alcançou a dimensão da importância de cuidar da vida do seu bebê ainda na barriga, eu te aguardo na quinta-feira. Porque é um compromisso tanto meu quanto seu. Porque hoje você aprendeu, mas na próxima aula você vai aprender ainda mais, tá bom? Eu não falto em compromisso, gente, não falto. Eu espero que você também não. Porque não tem nada mais importante que você possa fazer do que estar nessa aula pela vida do seu bebê, do seu filho e pela sua família. Eu vou estar aqui esperando você na quinta-feira, às 20 horas do horário de Brasília. Eu espero muito que você cumpra o pacto comigo e com o seu bebê. Tá bom? Uma excelente noite pra você. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua gestação. Um grande beijo aí e até quinta.